estou preparando um xadrez aqui, mas o jogo realmente ficou complexo, com muitas peças novas entrando, entrando nesse jogo aí. Um ponto inicial importante é a recuperação da cidadania. Talvez o ponto mais relevante ontem da decisão do Supremo foi mostrar o Supremo voltando a ser aquele garantidor dos direitos fundamentais. Mas você tem, foi uma contagem apertada, 6-5, você tem pelo menos 3 ministros lá que instrumentalizam o Supremo com intenções políticas. Eles não... cada julgamento eles veem qual é o reflexo sobre o Lula. Se o reflexo for positivo, eles ficam do lado contrário, disfarçando com esse punitivismo, essa defesa contra a corrupção. Você tem um ministro que que tenta disfarçar, digamos, esse viés político tecnicamente, que é o Luiz Edson Fachin, que é mais habilidoso, e tem um que perdeu a compostura aí, que é o Barroso, que ele nem fala mais em termos jurídicos, ele fala realmente para os tigrões, para a Tigrada, né? Para a Tigrada e para os parceiros dele da Lava Jato. Essa decisão de ontem foi fundamental para marcar, digamos, um fecho final na Lava Jato e entrar um segundo tempo do jogo. E esse segundo tempo do jogo é como que vai se configurar politicamente o país com essa saída, com a saída do Lula. Veja bem, você vai ter a grande votação para ver o futuro político de Lula. Eu vou explicar isso aí melhor depois no xadrez. Vai ser essa votação sobre o Sérgio Moro, sobre essa questão aí do Sérgio Moro ser suspeito, suspeição do Sérgio Moro. Esse é o ponto central. Não é um julgamento do Pleno do Supremo, mas é um julgamento que vem da segunda turma. E o voto de Minerva, a Rosa Weber desse julgamento, será o Celso de Mello. O Celso de Mello tem uma característica interessante. Se fosse qualquer outro personagem da história aí, ele votaria pela suspeição do Moro. Sendo Lula, tenho dúvidas. Veja bem, por tudo que se ouve no Supremo, a não ser naquela fase que o Celso de Mello se deslumbrou, apareceu em shopping lá, o Celso de Mello é infenso a pressões. Até eu lembro no mensalão que ele ia julgar um negócio besta lá, que era embargo de infringência, uma coisa mínima, um direito mínimo dos acusados, aí que a imprensa caiu matando. O Marco Aurélio de Mello deu o maior escorregão da sua vida, que foi no mesmo dia publicar um artigo no Globo pressionando o Celso de Mello, e ele permaneceu firme em algo irrelevante do ponto de vista de desdobramento, mas que reconhecia um mínimo de direito, rompendo aquela ideia do direito penal do inimigo. Né? Foi rompido de novo o direito penal do inimigo antes de ontem, aí, com essa votação do Supremo, mas agora você entra na questão da suspeição do Sérgio Moro. Se o Sérgio Moro for declarado suspeito, anula-se, começa de novo os julgamentos do Lula, anula-se os julgamentos, se o juiz de primeira instância é suspeito, ele contamina todo o processo. E o Lula pode ser candidato a presidente em 2022. E daí o Celso de Mello, que ele não cede a pressões políticas, não cede a pressões econômicas, não cede a pressões da mídia, é um juiz à moda antiga, efetivamente. Ele tem apenas uma restrição que é de ordem interna dele, são os preconceitos dele lá e as suas implicâncias. E a sua implicância máxima é com Lula e com o PT. Então, quem que vai vencer nessa votação? É o Celso de Mello, constitucionalista, mostrando que a justiça é cega, ou é o Celso de Mello, que tem as suas idiosincrasias contra o PT e contra o Lula? Essa é a grande dúvida. E eu vou falar para vocês uma coisa aqui meio curiosa, aí, mas se ele votar contra a suspeição do Sérgio Moro, ou criar uma gambiarra qualquer para impedir a anulação do julgamento do Lula, ele faz um favor para o Lula. Primeiro que o Lula não quer ser candidato. O grande papel do Lula vai ser de ser o articulador. O Lula desimpedido, aí haveria uma pressão de todo mundo para ele ser candidato. O Lula articulador, não. O Lula candidato, você vê você alimenta esse jogo aí que
dos bolsonaristas, dos lavajatistas, tudo de polarização política. O Lula sendo articulador, não. Então, você tem umas minúcias aí bem interessantes. E é interessante o papel da mídia também. É interessante o papel da mídia também. A mídia, ela entendeu o que foram os abusos aí do Bolsonaro, ela é a grande ameaçada, eu digo essa mídia de primeiro nível, é a grande ameaçada aí, caso o Bolsonaro consiga efetivamente poderes absolutos. Ela sabe que o Lula é social-democracia, mas o que ela quer é o seguinte, é ter o pessoal de mercado com uma... Você tem uma parte do mercado que apoia integralmente o Bolsonaro por conta das tais reformas aí. E uma parte do mercado que quer criar uma alternativa ao Bolsonaro com um discurso social. É uma retórica social, mas mantendo a ideia da redução do papel do Estado aí, que vem sendo capitaneado aí pelo Amínio Fraga. Então, o que a mídia... Pega o Fernando Henrique. O Fernando Henrique é uma sombra, né, de liderança política. O que ele coloca? Não, o Lula não pode entrar nas eleições, logo a alternativa vai ser um centro-esquerda, um centro aí, turbinado em torno esse rapaz da Globo aí, o apresentador, o Luciano Huck, em torno do Luciano Huck. Eles acham que, afastando o Lula, automaticamente o espaço será ocupado pelo Luciano Huck. Não será ocupado pelo Luciano Huck. Esse é o ponto central. Com o Lula fora do jogo, se você voltar, digamos, aquele discurso, a Folha hoje com o editorial novamente aí, tentando instrumentalizar a justiça, a ideia é o que é? Vamos voltar àquele modelo de democracia relativa, mas vamos manter todas as arbitrariedades contra os adversários nossos para abrir espaço para os nossos aliados. Não dá, gente. Meia virgindade em democracia não dá. Não dá. O Lula hoje, pela repercussão da saída dele, se percebe isso, pelas visitas, pela maratona de visitas internacionais que ele recebeu, o Lula e o Brasil hoje, ele é peça central numa disputa mundial entre a social-democracia. Não é Cuba, não, o bando de manipuladores. É Alemanha, Inglaterra, França, contra a ultradireita desses países. Aqui está se travando a grande batalha civilizatória. E esses grupos aí que tentam manter Lula na cadeia, não são os bolsonaristas, os Barrosos e tudo que a gente já se revelaram, esses grupos, digamos, de centro, liberais, ou a mídia que agora tenta defender alguns direitos, ao tentar demonizar, está fazendo o jogo justamente desse obscurantismo. Então, todos sabem que o Lula é social-democracia. E daí você vai ter agora dois momentos interessantes, né? Um desses momentos vai ser o Lula fazendo comícios aí pelo Brasil todo. Hoje soltaram o Dirceu, a rapidez com que soltaram o Dirceu, depois de negar tudo antes lá, parece claramente para tentar criar aí uma demonização dessa questão da libertação de segunda instância. O Dirceu é um desses que foram demonizados, apresentados como o vampiro que tem que ser destruído, né? Que é um jogo ignóbil, né? É um jogo de país atrasado, é um jogo de anos 50, de Guerra Fria, é um jogo que ocorre hoje na Turquia, que ocorre hoje na Hungria, que ocorre hoje na Alemanha, é um atraso fantástico, né? Mas vamos ter esse jogo com desdobramentos que você não sabe. A polarização interessa fundamentalmente ao Bolsonaro. Interessa fundamentalmente. O mercado vai cair a ficha logo. Se fortalecer o Bolsonaro e amanhã tiver uma ditadura irreversível, todos perdem, menos os bolsonaristas e os porões, né? A maneira como ele está sendo protegido, nesse caso agora aí do porteiro do condomínio, é indecente. A Veja expondo o porteiro aí, dando endereço, dando posição, nome do porteiro aí, expondo o porteiro às milícias, meu Deus do céu, né? Uma falta de prumo completo, né? A maneira, você pega o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro vazando vídeos a favor de Bolsonaro, daí substitui a procuradora, entra um procurador bolsonarista. O Witzel aí usando a Polícia Civil para intimidar críticos. Então é um jogo interessante, porque o Lula ele não vai ser candidato, nem que se libere aí, mas vai ter essa pressão em cima dele. Vai ter que articular inicialmente a esquerda,
E articular a esquerda significa dar massa crítica de votos de novo para o PT nas próximas eleições, trazer para o entorno dele PSB, PCdoB, esse grupo extraordinário dos governadores do Nordeste, e depois de fortalecido, ele parte para os acordos e negociações. Você vai ter uma dúvida, será que o PT vai abrir mão do protagonismo ou não vai? Isso é um segundo tempo do jogo. Nesse período de fortalecimento das esquerdas, das esquerdas em torno desse projeto social-democrata do Lula, você vai ter a polarização sendo acenada aí como o comunismo de volta. Hoje o Dirceu fez um discurso lá que vamos defender o socialismo. Gente, qualquer pessoa minimamente instruída sabe que essa interpretação de socialismo que o PT usa, que a social-democracia usa, é de dar uma feição social para o Estado. Mas, digamos, nesse fake news que foi alimentado pela mídia, alimentado pelo WhatsApp, tudo socialismo é comunismo. Então, é Cuba, é Venezuela, é Bolívia. Então, vai ser um jogo entre a desinformação e a informação muito grande aí. Agora, vamos ver como que vão se organizar os liberais, efetivamente. Você tem um conjunto de juristas liberais, que endossaram o impeachment lá atrás, aí, com aquela aberração que foi lá, você permitir uma maioria ocasional no Congresso derrubar uma presidente da República em um sistema presidencialista. E juristas, aí, defensores de direitos humanos, endossando aquela loucura. Hoje, esses juristas se colocam contra as arbitrariedades do Bolsonaro. Vamos ver como que eles vão se colocar em relação a esse segundo tempo do jogo. Essa grande festa nacional, que de norte a sul do país, que você teve com a libertação de Lula ontem, mostrou que foi devolvida a cidadania para uma parte relevante do país. Quanto é? É um terço essa parte? É 40%? Não sei. Mas se devolveu a cidadania. Porque, além, digamos, dos golpes jurídicos para afastar esse grupo da disputa política do voto, caçar o direito de voto desse pessoal, eles estão sendo alijados de todas as políticas públicas, algo incompatível com democracia. Democracia, você tem lá o governo, a União lá, definindo as suas políticas, e tem o espaço de participação para a oposição, para movimentos sociais, e aqui você está estipando tudo isso. Então vai ser interessante a gente ver até que ponto que caminhamos agora para um aprimoramento da democracia, que passa por uma fase de turbulência inicial, que a tigrada aí da ultradireita vai aprontar nas próximas semanas, aí, seja com Hamilton Mourão, vamos ver como que a mídia vai se comportar nesse período, à medida que ela é ameaçada hoje em dia pelo Bolsonaro, e vamos ver até que ponto que, havendo essa consolidação, como que se pode caminhar no grande acordo nacional mais adiante, que vai exigir desprendimento de todas as partes, né, do PT, desse centro-direita que se aglutina em torno do Luciano Huck, vai exigir bom senso da imprensa. Eu sou muito otimista com o futuro, mas vou dizer, quando você olha os personagens aí, dá algum desânimo. Mas não sei, o Brasil é maior que isso aí, vamos ver como é que fica. Pessoal, uma boa noite para... Boa noite não, um bom dia para vocês aí. Nós voltaremos ao longo do dia com entrevistas aí com especialistas. Um abraço.